Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos tratar desse tema, mas ainda não é o fim. Palavras do próprio Cristo diante daquilo que ele disse aos apóstolos sobre os acontecimentos catastróficos e terríveis que a humanidade enfrentaria. Ele disse isso aqui assim que eles estavam saindo do templo e os discípulos mostram para ele a beleza do templo. E ele diz: isso não vai sobreviver. Não vai ficar um tijolo em cima do outro, vai ser todos destruídos, tudo vai ficar perdido. Então, o que significou aquelas palavras para os apóstolos? Por quê? Primeiro, para a gente entender o que essas palavras significaram para os apóstolos, qual o sentido que elas trouxeram à mente deles, nós precisamos entender primeiro o que o templo significava para os judeus. Primeiro, significava a presença de Deus naquele lugar, significava um único lugar de adoração, significava que Deus estava somente com os judeus e com mais nenhum outro povo. Então, destruir aquilo para um judeu era o fim de tudo, era o fim do mundo. Então, os apóstolos eles ficam tão intrigados com aquelas palavras de Cristo que eles dizem: então, Senhor, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual o sinal do fim do mundo e da tua vinda. Ou seja, então eles associaram uma coisa com a outra. A destruição de Jerusalém é o fim do mundo, então Cristo volta. E assim, muitos preteristas até caminharam neste caminho acreditando que Cristo voltou lá naquela época em forma de juízo, mas não é bem assim. Agora, o que acontece? O que nós devemos observar? Que Cristo ele dá uma série de acontecimentos sobre o fim, sobre destruições, catástrofes, calamidades e desgraças que vai vir sobre a humanidade. Só que ele diz, mas ainda não é o fim. Quando você lê nas Escrituras aqui a palavra fim, trata-se exclusivamente do período da tribulação, da grande tribulação até a vinda de Cristo. O período do princípio das dores não é considerado fim, são apenas, como nós vamos tratar aqui, as contrações da mulher grávida. Porém, terminando o princípio do princípio das dores, o período do princípio das dores, entra então o começo do fim, que é o parto, a grande tribulação, e termina com o surgimento do filho, que é o nascimento da criança, motivo de alegria para a mulher grávida. Nós vamos tratar disso aqui. Então, assim, hoje nós vamos tratar sobre o que ainda não é o fim. E observando alguns acontecimentos que já acometeram que vieram sobre a humanidade, cometeram a humanidade, e diante do que Cristo disse sobre o que é o fim, nós devemos entender que restam acontecer ainda muitas coisas para de fato chegar a esse fim. Então, nós vamos observar antes de falar exclusivamente do fim, acredito que não vai ser neste vídeo que nós vamos falar sobre a grande tribulação, mas nós vamos ver os sinais que antecedem o fim, tá ok? Então vamos lá. Sinais do fim. Preste atenção nisso aqui, olha. Antes da vinda de Cristo ocorrerão alguns sinais. O que eu digo constantemente para as pessoas? Está correto sim você ficar atento e vigilante, cauteloso com a vinda de Cristo, mas você também não pode omitir e negar ser vou usar a palavra desleixado com os sinais, tá certo? Porque antes da vinda de Cristo precisarão acontecer alguns sinais, e você não pode negar os sinais apenas aguardando a vinda. Você também tem que estar preparado para passar por esses sinais, tá certo? Então, antes da vinda de Cristo ocorrerão alguns sinais, e é dever do cristão estar atento a estes acontecimentos. Coloquei aqui, ó, sinais é igual a acontecimentos. Por quê? Existem muitos cristãos que, quando encontram a palavra sinal escrito nas Escrituras, ou no meio de alguma pregação, ou algum artigo, eles imaginam algum acometimento espiritual, algum evento sobrenatural, alguma aparição, visão, revelação. Então eles associam sinais simplesmente a essas manifestações espirituais. Não.
sinal, na maioria das vezes mencionados por Cristo e pelos apóstolos, referentes ao fim do mundo, são acontecimentos, tá certo? E assim, semelhante às 7 trombetas, tem pessoas que associam as 7 trombetas simplesmente ao som da trombeta. O primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo tocou sua trombeta. Então muitos cristãos acham que vão ouvir uma trombeta tocando, mas não sabem o significado real da trombeta. Uma trombeta era usada principalmente em guerras para anunciar que o inimigo estava atacando, quando o exército deveria atacar, deveria ficar em repouso, deveria recuar. E esse era o sinal que o som da trombeta trazia. Então, as trombetas do Apocalipse também são sinais que servem para deixar principalmente a igreja alerta, atenta sobre o que vai acontecer também. Da mesma forma, os sinais que antecedem a vinda de Cristo. As trombetas estão incluídas nesses sinais? Sim, estão. Mas as trombetas elas irão funcionar, irão entrar em atividade em sua maioria no período da grande tribulação. Então não vai entrar muito nesse contexto aqui, tá certo? Vamos lá. Sendo assim, sinais são acontecimentos. Mateus 24, 32 e 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, ou seja, igual a esse exemplo, quando virdes todas essas coisas, quais coisas? Os sinais, acontecimentos. Quando virem estes acontecimentos, sabei que ele está próximo às portas. Então assim, Cristo não diz para ignorarmos os ramos se renovando e as folhas brotando, os sinais. Antes diz para aprendermos com essa lição. O que essa lição ensina? Que devemos estar atentos aos sinais que acontecerão antes da sua vinda. Então, quando esse versículo aqui diz sobre a figueira e os seus ramos, e que anuncia o verão, o ponto importante aqui é o verão, certo? Mas, de forma indireta, todo o versículo chama a atenção para os acontecimentos que antecedem a estação do verão, que são os ramos da figueira se tornando tenros e brotando as folhas. E o que acontece? Cristo está dizendo para ficarem mais atentos, não vou dizer ficar mais atentos, para prestarem atenção no acontecimento das folhas se renovando e os ramos brotando, para saberem que essa nova estação está chegando. E assim, os ramos se renovando e as folhas brotando seriam os sinais, os acontecimentos, que uma nova estação breve viria. Qual estação é essa? O verão. De igual modo, os acontecimentos mencionados por ele no decorrer do sermão, principalmente Mateus 24, o sermão profético, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. De igual modo, os acontecimentos mencionados por ele no decorrer do sermão são sinais que evidenciam que um novo período virá sobre a humanidade. Qual período é esse? A sua vinda. Assim, os ramos estão nascendo, as folhas estão se renovando, significa que está vindo o verão. Poxa, está acontecendo uma guerra ali, um terremoto ali, está tendo uma mudança de clima, a igreja está se afastando da fé, significa que Cristo está voltando. Os sinais que antecedem a estação anunciam a vinda dela, tá certo? Agora nós vamos pular para outro tema, que é a mulher grávida. Assim, Cristo usa a figura de uma mulher grávida para dizer que a igreja passará por alguns momentos semelhantes a este estado de gravidez neste mundo. Aí são 3 os estados. Olha, o princípio das dores, que são as contrações. A mulher grávida, ela sente as contrações, que são as pequenas dores que, à medida que o nascimento da criança vai se aproximando, elas vão aumentando a frequência e a dor. A grande tribulação, que é o momento do parto, é uma grande tribulação para a mulher, certo? Qual o problema quando eu disse aqui para vocês, olha, não se trata do literalismo dispensacionalismo que é baseado em uma interpretação equivocada. Quando eu digo isso aí para vocês, e eu sou muito criticado por conta disso,
o que eu quero dizer é que entre o princípio das dores, entre as contrações e entre a grande tribulação, o momento do parto, a mulher é arrebatada aqui, olha, sumiu a mulher, não tem mais tribulação. E também não tem algum motivo aqui, algum motivo de alegria, que é o nascimento da criança. Neste caso, ou seja, o nascimento da criança é um símbolo da vinda de Cristo, quando o Filho do Homem surgir sobre as nuvens. Então, no dispensacionalismo, ela passa pelo princípio das dores, mas na tribulação ela é arrebatada. No momento do parto, ela é arrebatada. Então, a igreja vai passar por esses três momentos, certo? Esses três momentos: o princípio das dores, a grande tribulação, e um motivo de grande alegria, que é o surgimento do Filho. Quais as principais características das contrações? As contrações que indicam início de trabalho de parto, o início da grande tribulação da mulher, né, são sempre, preste atenção nisso aqui, ó, acompanhadas de dor e não diminuem com repouso. Assim, quando eu leio isso aqui eu peguei retirei de um site que fala sobre a saúde durante a gravidez e os tipos de contrações que existem. E quando eu li isso aqui, o que eu entendo, e associando com os acontecimentos que antecedem a vinda de Cristo, o que eu entendo com isso aqui? Eu entendo que à medida que o tempo passa, os acontecimentos catastróficos, as guerras, flagelos, dores, elas vão aumentar sua frequência e dimensão, aumentar sua frequência e dor. Se antes uma região era afetada com uma determinada miséria, desgraça, então não somente aquela região vai ser afetada, mas as outras regiões ao redor dela, e com muito mais intensidade do que foi o primeiro acometimento. Olha, aumentam de intensidade e surge inicialmente a cada 20 minutos, evoluindo para um intervalo menor de 15 e depois a cada 10 e 5. Tem situações que ocorrem até de 1 em 1 minuto antes do momento do parto. E assim, olha, e não diminuem com descanso, com repouso. Então não fica você esperando um futuro dourado, um futuro de paz antes da vinda de Cristo, porque a tendência da contração é só piorar a situação cada vez mais. A iniquidade vai aumentar? Vai aumentar. Não, mas eles estão dizendo sobre a paz mundial, um sistema educacional mundial, de tranquilidade, de segurança mundial. É uma falsa paz, porque segundo as Escrituras, a tendência da humanidade é se tornar mais perversa e corrupta, e a única força que vai ser capaz de destruir essa maldade é a vinda de Cristo. Semelhante ao anticristo, ele vai se manifestar. Você acha que não vai ter pessoas que vão querer matar o anticristo? Obviamente que vão. E assim, só que as Escrituras dizem que a única força capaz de destruir o anticristo vai ser a vinda de Cristo. Eles vão travar um confronto mortal, é isso? Não. Esse é mais um problema da igreja moderna, que coloca o diabo e Deus no mesmo patamar, que estão a 45 do segundo tempo, quem fazer o gol ganha. Não. As Escrituras dizem que quando Cristo se manifestar, sabe como ele vai destruir o anticristo? Com o sopro da sua boca. Poxa vida, então tire da sua mente que o diabo ele é super poderoso, que é Deus que está tentando batalhar contra o diabo. Olha o que dizem no livro de Mateus. O apóstolo Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Cristo diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pergunta: quem é que está atacando nesse versículo? É a igreja ou é o inferno? Para me ter a resposta, eu vou precisar saber quem é que não está prevalecendo. É a igreja ou o inferno que não está prevalecendo? Obviamente, as portas do inferno. Significa que a igreja que está atacando ofensivamente, e as portas do inferno não estão prevalecendo. Só que o que as igrejas estão fazendo hoje? Principalmente esse meio pentecostal, o pentecostal aí, que escandaliza a igreja de Cristo em muitos aspectos. Eles mostram um diabo super poderoso. Eles mostram os demônios que têm
poder territorial imenso, que a igreja é frágilzinha. Não, Senhor Diabo, não nos ataque dessa vez, está aqui a sua oferenda, está aqui. Não, eles mostram assim, e é uma luta travada para expulsar um demônio, porque eles mesmos estão dando aos demônios poderes que eles não têm, porque entrou essa visão mística nos crentes da atualidade de que o diabo ele é super poderoso, e não é. Vamos lá. Quais foram os sinais, acontecimentos mencionados por Cristo? Primeiro, olha, lembrando que sinais são acontecimentos, não é visão, visagem, vislumbre, vestígio, nada disso. Profecia, revelação, não é nada, são acontecimentos. Primeiro sinal, primeiro acontecimento ou primeira contração, falsos cristos. Segundo, guerra, fome, epidemia, terremoto, perseguição, aumento da iniquidade e apostasia. Até aqui, Cristo disse que aconteceria o quê? Que é considerado como esse período, princípio das dores. Isso aqui são as contrações da mulher grávida. O que acontece depois da apostasia no contexto bíblico? Aí surge o momento do parto, que é a grande tribulação. Mas a igreja era arrebatada antes. Não é arrebatada antes. Você vai ver Cristo falando sobre eleitos no período da grande tribulação. Você vai ver Cristo mandando sair das cidades no momento da grande tribulação. Se a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, por que Cristo mandaria sair da cidade? Se a igreja seria arrebatada antes da tribulação, por que terão eleitos ainda na terra durante esse período? Não, mas é a igreja que ficar, são os eleitos de Deus que ficarem aqui na grande tribulação e os convertidos que vão, e as pessoas que vão se converter nesse período. Cristo não morreu parcialmente pela igreja para deixar uns e salvar parcialmente outros, e depois em outra oportunidade salvar outras pessoas. Nós vamos falar sobre isso ainda, sobre o arrebatamento da igreja. Mas assim, nesse período de grande tribulação, no momento do parto, o que vai acontecer? Cristo diz: quando virdes o abominável da desolação, o anticristo, então mostra que um dos acontecimentos que vão culminar nesse momento de dor, de parto, é o surgimento do anticristo. E depois desse surgimento, a dor da mulher vai se intensificar muito mais, porque vai ser um período de perseguição intensa sobre a igreja. E assim, isso só vai terminar com a vinda de Cristo. Que olha, esses gráficos aqui, temos aqui, primeira contração, os falsos cristos, mencionados aqui por Cristo Jesus. O que acontece? Esses gráficos que vocês vão ver aqui, eu pesquisei cada um deles e fiz os gráficos. Então eu passei algum tempo pesquisando para então apresentar isso aqui para vocês. Sempre tem uns, né, que acham que são inventados, são coisas da imaginação, retiradas da cabeça, e assim, não, eu passei um tempo pesquisando isso aqui, para trazer aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá. Esses números aqui, eles representam a quantidade. Esses números aqui representam os séculos, ok? Então nós temos aqui do século 1, 2, 5, 8, 12 até o 21. Equivalente a cada número também está aqui no gráfico seu respectivo número de quantidade. Então vamos lá. No século 1 surgiu dois grandes falsos cristos. O que é um falso Cristo? É aquela pessoa que diz ser Cristo. Eu sou a reencarnação de Cristo. Não, o Cristo certa vez apareceu para mim e disse que iria terminar a missão dele no meu corpo. Então o Espírito de Cristo passou para mim. Então essas pessoas elas vão dizer que são cristos, mas na verdade, segundo as Escrituras, são falsos cristos. No primeiro século surgiu dois, inclusive um deles foi Teudas, aquele de Gamaliel, quando pegaram os apóstolos lá, Gamaliel disse assim: não, solta esses homens, porque igual aquele Teudas que surgiu, eles vão acabar também, não precisa se preocupar muito com eles não. Então Teudas foi um falso Cristo no primeiro século. Aí olha, no segundo século teve um do
do século II, século V, século VIII, século XII, um falso Cristo. No século XIII aumentou, século XVI diminuiu. Século XVII teve um alto de 3 falsos cristos, 18 caiu para 2, mas a tendência agora é só aumentar. Século XIX, 3, século XX, 4 e no século XXI, 7. Ponto importante aqui que vocês vão observar em todos os gráficos, principalmente a partir do século XVI. Quando chegamos no século XVI, alguns casos até o século XII, XIII, não vai ter descanso, não vai ter paz. A tendência em todos os séculos mostrar um grande acontecimento catastrófico sobre a humanidade, não somente nessa sequência, nessa frequência, mas também no aumento da quantidade, ou seja, da dor que vai acometendo a humanidade. Ou seja, não somente sequentes, em sequência, mas também no aumento de pessoas ou de acometimentos que surgem sobre a humanidade. Então aqui, olha, nós neste século XXI, nós temos aqui 7 falsos cristos, 7 pessoas que estão andando por aí dizendo ser Jesus, o Espírito de Jesus, a reencarnação de Jesus. E aqui, olha eles aqui, os falsos cristos do século XXI. Alan John Miller, esse homem aqui, ele diz que começou a ter algumas visões de muito tempo atrás, na época dos filisteus, quando ele era a reencarnação de Jesus, lá na época dos filisteus. Ele diz que Jesus agora se reencarnou nele de novo, e aqui ele está casado com uma mulher que, segundo ele, é a reencarnação de Maria Madalena. Uau, o cara esse tem uma história longa para contar. Nós temos aqui Henrique Cristo, não precisa nem dizer muita coisa, né? Mas eu quero que você preste atenção nisso aqui, olha. Olha o que tem aqui sobre a cadeira do Henrique Cristo. Eu acho que já sei para quem você trabalha aí, certo? Isso aqui é uma piada, gente, sério. Aliás, todos eles são piadas. Olha esse aqui, fez até uma pose para tirar uma foto, colocou uma túnica, olhou para o céu, uma iluminação artificial ali. Viração Cristo da Sibéria. Moses Heilongwan disse a reencarnação de Cristo também. Jonas Jesus Kitchue diz também que é a reencarnação de Cristo. Olha aqui, o Ortega Hernandes, que disse a encarnação de Cristo, foi lá tentar matar Barack Obama, dizendo que ele era o anticristo. Está preso hoje aí por causa desse devaneio, dessa ilusão. Todos aqui estão debaixo de um devaneio. Agora, olha aqui, David Sherry, que é um travesti, dizendo também ser a reencarnação de Jesus Cristo. Então, são todos esses homens aqui, são Cristo? Não, são o quê? Falsos cristos, tá certo? Então aqui, olha, nós temos 7 falsos cristos neste século. Primeira contração, olha aí, desde o século I, contrações. E a tendência da contração não é diminuir. A tendência da contração, à medida que o filho vai surgindo, é aumentar. E aí, está aumentando. Segunda contração, as guerras. Olha, do século... Olha aqui, olha, o que eu disse para vocês? Olha esse aqui, a partir do século XI, as guerras não dão descanso sobre a Terra. No século... principalmente aqui, século II, século III, século VI, século VII, principalmente até o século III aqui, onde a paz romana ainda ela governava, ela demonstrava o slogan do Império, a paz romana. Todo mundo... É o que o sistema da nova ordem mundial é esse: propagar uma falsa paz. Você não pode odiar, você não pode discordar de ninguém, você não pode ser causa de atrito, nada disso. Você tem que amar. Aquele que não ama, odeia. Então esse vai ser o lema da nova ordem mundial. E aqueles que odeiam, o que eu disse no vídeo anterior sobre a epidemia? Quando eu apresentei para vocês a carta da redução populacional, lá diz: as pessoas causam problemas demais, elas não amam o suficiente. Na carta da redução populacional do jogo da nova ordem mundial. Ou seja, aquelas pessoas que não amam demais, que causam muito problema, aquelas pessoas que discordam de tudo, discordam do sistema, que falam mal do governo, elas vão ser exterminadas. E assim,
é uma fraude essa paz. É uma falsa paz. O Império Romano já propagava isso, a paz romana. Mas aqui, do século XI até o século XXI, as guerras não dão passo sobre a terra e elas vão oscilando. Ora aumenta, diminui. Ora aumenta, diminui. No século passado, ela atingiu o número de 12 grandes guerras. Obviamente, isso aqui eu retirei as grandes guerras da história. Se eu fosse colocar todas aqui, teriam muitos números aqui, não daria conta. Mas eu peguei as grandes guerras, as principais, aquelas que mais influenciaram. Então nós temos aqui no século passado 12 guerras. Nesse século nós tivemos 6 guerras. Mas nós devemos observar que nós estamos ainda no princípio do século. 19 anos apenas do século XXI. Resta muita coisa ainda para acontecer. Terceira contração, a fome. Olha, século I teve uma grande fome, inclusive atingiu a Macedônia, a Judéia também. E vamos passando aqui, olha. Olha que interessante. Olha a fome. Do século VII até o século XXI, a fome não dá descanso sobre a terra. O que nós vimos aqui anteriormente? Olha, vou retornar aqui. As contrações são acompanhadas de dor e não diminuem com repouso. As contrações não dão descanso. As contrações elas não dão repouso para a população. À medida que elas percebem que Cristo está vindo, elas vão aumentando. Não, vamos tornar o momento propício para Cristo vir. E por isso que as Escrituras mencionam que até a criação geme, esperando que os filhos de Deus sejam revelados, porque só assim ela também vai sair do jugo dessa maldição, dessa escravidão. E assim, a partir do século VIII, aliás, do século VII, a fome ela não dá paz sobre a terra. No século passado nós tivemos o maior índice de lugares com fome extrema, e assim, alavancou principalmente depois, no início da Segunda Guerra, por volta de 1940, 1939, de 1938 a 1940, onde o exército passava, causava aquela miséria total. E nesse século nós temos 12 grandes lugares, aliás, 12 lugares com fome extrema no mundo. Agora, alguém pode dizer, Rafael, mas então a contração está dando um descanso aqui, né? Olha, não, mas se você olhar aqui, olha, somente em 19 anos já tivemos 12 casos de fome extrema no mundo. Certo? O que significa isso? No mesmo período do século passado, houve 5 casos de fome extrema. A situação agravou e os casos se espalharam no início da Segunda Guerra. Certo? Então, assim, em comparação com o século passado, nós estamos avançados. Olha, já tivemos 12. No mesmo período do século passado, em 19 anos, eles tiveram apenas 5 casos. Se talvez não tivesse acontecido a guerra, não teria esse número altíssimo de fome extrema no mundo. Epidemias. Esse aqui é o gráfico que eu mostrei para vocês no vídeo passado, onde eu tratei sobre o coronavírus. Século VI, 1. Século XIII, 1. Século XIV, 2. Século XIX, 4. Século XX, 8. Século XXI, somos nós, 7 grandes epidemias, contando com o coronavírus. E assim, as contrações estão ou não aumentando? Rafael, está dando um descanso aqui. Não, mas a gente novamente, em 19 anos, nós estamos praticamente no mesmo patamar das epidemias que surgiram em 100 anos. Então, a gente está bem à frente desse pessoal do século passado aqui. Terremotos, olha, quinta contração. Cristo disse que teria terremotos? Sim, então vamos lá, olha. Século I, 2 grandes terremotos, inclusive um deles atingiu a Ásia Menor, causou aquele pandemônio, aquela destruição terrível, principalmente nas cidades onde as 7 igrejas estavam localizadas, Éfeso, Esmirna. Quem sofreu muito também foi a igreja de Laodiceia, e ela negou a ajuda das demais províncias, das demais cidades. Por quê?
ela dizia: eu sou rica, não precisamos de ajuda, também nós não vamos ajudar. Nós somos rica, nós somos uma cidade rica. E assim, quando Cristo disse à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cristo estava relatando ali qual deveria ser a ação do cristão diante dos pobres da cidade que sofreram com o ataque do terremoto, do tremor de terra que destruiu tudo. Cristo está dizendo: olha, se alguém bater a porta suas aí pedindo ajuda, abra a porta e ajude o necessitado. Por quê? Então ele usa ele próprio como exemplo. Eu estou à porta, estou batendo. Aí muita gente distorce esse versículo. Falando para o incrédulo, Cristo está batendo na porta do seu coração, Cristo é educado, ele não chega entrando, só que você... Nossa, as pessoas não sabem o que dizem. Só que se você olhar no contexto, essa carta não foi escrita para o mundo não, para o ímpio não, foi escrita para a igreja. Cristo está batendo na porta da igreja e falando: olha, eu estou batendo, se alguém da igreja ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí assim, essa carta das igrejas, elas têm dois sentidos: um histórico, ou seja, refletem, apontam para aquelas igrejas que existiam, e outro simbólico e profético, que apontam para uma época que está por vir. E nós já chegamos nessa época da igreja de Laodiceia. Como assim, Rafael? Nós somos a igreja de Laodiceia, a pior igreja da história da humanidade. Só tem um remanescente fiel aí. Só tem um remanescente que ainda permanece fiel a Cristo e que não se deixou corromper pelo sistema religioso, pelo sistema gospel. E assim, nós somos a igreja de Laodiceia, uma igreja mesquinha. Quais foram as 5 características que Cristo deixou para a igreja de Laodiceia? Uma igreja justa e irrepreensível, uma igreja íntegra. Não, desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. 5 características que só ela recebe em todas as igrejas, e ela também não recebe o que as outras igrejas receberam, que foi elogios. Ela é a única igreja que não recebe elogio. E aqui, nesse primeiro século, um terremoto atingiu aquela igreja. Aí nós vamos do século X, século VI, século X, do século XII em diante, não tem descanso sobre a terra. Olha o número que chegou os terremotos no século passado: 131 terremotos, caímos para 19, ou seja, tivemos um terremoto por ano neste primeiro século, um grande terremoto, né? Porque aqui mesmo, na cidade de Montes Claros, entre 2014, 2013, 2014 até 2016, ano passado também deu um grande terremoto aqui. Não foi um terremoto que de destruição, mas teve um abalo muito grande na cidade. E assim, tivemos vários tremores aqui, e esses tremores não estão registrados aqui, obviamente. Esses aqui são um número que reflete a escala mundial, os principais grandes terremotos que de fato devastaram e destruíram regiões no mundo. Agora, olha, em 19 anos já tivemos 19 casos de grandes terremotos no mundo, ou seja, um por ano. No mesmo período do século passado, houve 17 grandes terremotos. Então a gente está em comparação com esse período do ano passado, a gente está 2 terremotos na frente dele. E assim, já que as contrações elas não descansam, aqui não descansam, não dão repouso, muito pelo contrário, elas aumentam e são acompanhadas de dor. Olhando para esse gráfico aqui, vocês acham que a tendência é aumentar o número ou diminuir neste século? Aumentar. Sexta contração, perseguição. Alguns versículos aqui que tratam que de fato a igreja iria passar por um momento de perseguição. Eu vou ler aqui para vocês. Olha, destaquei de amarelo as falas de Cristo, dos apóstolos, sobre esse momento de tribulação para a igreja. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Pergunto: o mundo odeia a igreja por causa de Cristo? Cristo disse isso: olha, vós sereis odiados por todas as
por toda a gente por causa do meu nome. Inclusive está no próprio sermão profético. E aqui ele está dizendo a mesma coisa, olha, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5,11 é o sermão das bem-aventuranças, sermão do monte. Atos capítulo 14, verso 22. Os apóstolos eles começaram a passar pelas igrejas, né? Aí aqui, olha, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então não tem esse futuro neopentecostal aí para a igreja. E você tem que ser somente, exclusivamente rico. Quem sofre do diabo, está em pecado, é falta de fé, é o que você não ofertou adequadamente. O sistema neo e interpentecostal, e infelizmente chegou em algumas igrejas pentecostais também, está falido. É um evangelho fácil, de agrado, um evangelho satisfatório, que você vive sua vida com um padrão, um status, um reconhecimento aceitável pela sociedade. Só que Cristo diz não, os apóstolos dizem não, importa que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Então não fica esperando muita coisa boa aí não, tá certo? 2 Timóteo 3,12. E também todos que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguição. Aí Cristo diz, olha, lembrai-vos da palavra que vos disse, não há servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Aí aqui, olha, perseguição é a sexta contração. A igreja de hoje está sendo perseguida? Estudo comprova que vivemos a maior perseguição aos cristãos da história. Aí assim, vamos observar um ponto importante aqui, olha. Tem um gráfico, obviamente, andei pesquisando isso aqui também para trazer para vocês. E assim, olha, intolerância religiosa. Quanto maior o gráfico, significa que as pessoas menos toleram com o padrão religioso. Aí nós temos aqui outros que são aquelas pessoas que não tem uma opinião formada sobre religião, mas creem no sobrenatural, talvez creem em Jesus Cristo, mas elas creem em algum aspecto espiritual, algum aspecto religioso que tem necessidade do eterno, tem necessidade do divino. Então aqui, nós temos aqui de 0 a 10, ou seja, de 0 a 10 pessoas, esses respectivos números nos mostram quantas pessoas são perseguidas por causa da sua religião, do seu ponto de vista religioso. Mas nós temos aqui outros, certo? Algumas pessoas que não têm uma opinião religiosa formada ainda, não vamos dizer formada, mas que não seguem uma determinada religião, mas creem em Deus, 1 a cada 10 pessoas é perseguida por sua religião, por seu ponto de vista. O judeu, será que o judeu é perseguido por causa do seu ponto de vista monoteísta? Seu padrão de vida religioso? Olha, 8,9, basicamente 9. 9 a cada 10 pessoas, a cada 10 judeus, podemos dizer assim, são perseguidos e criticadas por causa da sua religião. O islâmico, ele é perseguido, sofre intolerância religiosa? Olha, 3 pessoas a cada 10 sofrem. O hinduísta, 2,8, vamos colocar 3 aqui também, 3 a cada 10 sofrem. Os evangélicos, ultrapassou os judeus. Os evangélicos ultrapassou os judeus que tanto sofreram na história aí. Surgiu um grupo e sofre mais que eles. 9 a 10 evangélicos sofrem intolerância religiosa. Os católicos, 7,8, acredito pelo fato de também propagarem a fé em Jesus Cristo, meio bagunçado, mas estão indo, né? O budista, 1 a cada 10 são discriminados por sua religião. E tá aqui, olha, eu achei engraçado isso aqui, o ateu. Tipo assim, o grupo que diz que não tem religião agora também está protestando, está querendo mostrar que também está sofrendo intolerância religiosa. Está sofrendo intolerância religiosa pelo fato de não acreditar que existe religião, mas está sofrendo por causa de uma religião. Tipo assim, isso aqui não tem base, tá certo? Você, ateu aí,
sinto muito, mas tá meio difícil de... E assim, olha, 0,8 não chega nem a 1 o número de ateus que sofrem intolerância religiosa. Então, assim, será que existe perseguição por conta de tudo isso aqui que Cristo disse? Olha, diante disso que Cristo disse por parte dos cristãos, será, olha aqui, os evangélicos, será que eles estão sofrendo intolerância religiosa? Será que o Estado Islâmico, que alega também sofrer intolerância religiosa, não estão matando alguns evangélicos aqui, não? Muitos desses grupos que estão aqui, eles também mataram muitos cristãos, mataram muitos judeus também, e eles alegam sofrer intolerância religiosa. Só que, quanto maior o número de cristãos que morrem e sofrem por conta do Evangelho, o número triplica. É o que acontecia no Império Romano. Eles matavam 2 cristãos, no outro dia tinha 8 lá. Por quê? Quando eles viam a fidelidade daquele povo diante da morte, eles disseram, não, esse pessoal aí tem alguma coisa que é fora do comum. Eles não são como nós, tão idiotas assim a ponto de crer nesses deuses, nesses falsos deuses que não nos dão esperança. E assim, o povo, o que Tertuliano disse? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Olha o sangue dos mártires aqui. É o maior sangue derramado na história. E esses dados aqui, olha, é de 2019, 2020. Os evangélicos, eles mais sofrem na história. Os cristãos, tá certo? Não estou falando dessa comunidade cristã atual aí não, dessa igreja coelho aí não. Estou falando de cristão verídico, que tem sinais de conversão. Agora, olha, já que o grupo dos evangélicos é aquele grupo que mais sofre, juntamente com os judeus, tem aqui os católicos também, mas como estamos tratando de perseguição cristã, esse grupo aqui é o que mais sofre. E agora? E agora o quê? Os católicos diminuem, os evangélicos aumentam. Crescimento acelerado de evangélicos em milhões aqui, aumentando. Olha, porcentagem de católicos evangélicos na população brasileira de 94 a 2016 e projeção linear até 2040. Ou seja, de 94 até 2016, fez uma projeção e mostrou nessa porcentagem mostrou que os evangélicos estavam crescendo e os católicos diminuindo, certo? E assim, tem uma projeção de 2016 até 2040 mostrando, com base naquilo que já pesquisaram, qual será o ritmo dessa porcentagem. Então vai mostrar que o cristão evangélico ele vai aumentar e o cristão católico ele vai diminuir. E por volta de 2027, 2028, os evangélicos vão ultrapassar o número de católicos. Aí assim, olha aqui, olha, número de adeptos do cristianismo, olha, praticamente toda a América, Canadá, América Central, e tem aqui também toda a América Latina, praticamente, na Europa, boa parte também. Somente nos países da Europa ali não tem muita influência o cristianismo, da África, da Ásia. Aí assim, está mostrando aqui, olha, que o número de cristãos tem aumentado, tá vendo? Basicamente, todo o Ocidente pertence ao cristianismo. E boa parte deles são evangélicos. Agora, Rafael, aqui você está dizendo que os evangélicos estão sendo mais perseguidos. Mas aqui você já mostra que o número deles está aumentando. Obviamente, o que eu disse, o número de cristãos fiéis tendem a aumentar, de verdadeiras conversões tendem a aumentar. Mas não significa, jamais você deve confiar que o número apresentado de fato representa uma verdadeira conversão. Porque, olha, você realmente acredita que todas as igrejas evangélicas são de fato cristãs? Então o fato de você ver estes dados aqui de igrejas evangélicas crescendo significa que são de cristãos genuínos? Você não pode ir por aí, porque tem muita igreja evangélica aí que está a serviço de Satanás. Rafael, você não pode falar isso, você está repreendido. Não, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não, o apóstolo Paulo disse, olha, não é de admirar, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz,
E não é de se admirar também que os seus servos de Satanás, se apresentem como servos da justiça. Então tem muitos servos de Satanás aí, nas igrejas atuais, se passando por servos da justiça. E por isso esses números estão crescendo, em sua maioria. Por quê? Porque estão pregando um falso evangelho. E um falso evangelho gera falsas conversões, e assim as pessoas são atraídas por aquilo que as agradam, por aquilo que atiçam e ativam suas emoções. Enquanto tiver emoção no meio, tiver entretenimento, tiver pão e circo, as pessoas estão indo. E não está gerando verdadeira conversão. Aí o que acontece? Aí muitas pessoas realmente acreditam que todas as igrejas evangélicas são de fato cristãs, que todo pastor é bonzinho, que todo ministro, diácono, presbítero, que todo líder evangélico de fato vem de Deus. Não, tem muitos agentes de Satanás infiltrados. Olha o que Paulo disse. Por que virá o tempo? Qual tempo é esse? O nosso tempo, a última geração. Rafael, como é que você sabe que nós somos a última geração? Bom, eu não conheço nenhuma geração depois da nossa. E assim, porque virá o tempo, que é o nosso tempo, em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Não confunda a sã doutrina com a mensagem do Evangelho, com o Evangelho, tá certo? Sã doutrina são basicamente os aspectos que vai te ensinar a viver uma vida cristã sadia. É uma sã doutrina, certo? O Evangelho já é a mensagem de salvação, que realmente leva o homem a ter acesso à salvação. Agora, a sã doutrina são os aspectos que levam o homem a viver uma vida cristã sadia, de não se contaminar com o mundo, de não se corromper com os prazeres da vida, com as preocupações, com as solicitudes, e por aí vai. Só que vai vir um tempo, que é o nosso tempo, que as pessoas não vão querer mais viver uma vida cristã saudável, uma vida sadia, uma vida cristã sadia. Eles vão querer satisfazer seus próprios desejos. Só que quando eles encontram igrejas com homens sérios, com líderes e presbíteros sérios, que defendem o verdadeiro cristianismo, eles se revoltam. E o apóstolo Paulo diz, ou seja, já que não suportam a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. Por quê? Quando você escuta uma coisa que não te agrada e você começa a ficar irritado com aquilo, é isso que Paulo está dizendo, coceira no ouvido. Você não suporta escutar aquilo mais. Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão, quem? Os doutores desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então tem muitas igrejas em nosso meio que funcionam basicamente assim, olha, elas não conseguem mais pregar a verdade. Elas pregam o que as pessoas gostam de ouvir, suas próprias concupiscências, desejos. E elas vão negar a verdade e voltar para fábulas, mitos, historinhas, teologia da prosperidade, teologia do coaching, do bem-estar, elevação espiritual, enfim, de viver só o amor, paz e amor. Então, as pessoas estão voltando a sua atenção, desviando o ouvido da verdade, voltando para essas fábulas, essas idiotices, essa estupidez que se travestida de evangelho. Só que Paulo diz, vai vir esse tempo. Aí eu te pergunto, com base em todas as igrejas evangélicas aí do passado, do tempo cristão do passado aí, você acha que nós temos grande probabilidade ou pouca probabilidade de ser essa igreja aqui, esse povo aqui? Outro ponto, visto que nós somos a igreja de Laodiceia, nós temos grande chance ou pouca chance de ser esse povo aqui? Obviamente nós temos todas as chances de ser esse povo aqui. Isso não é bom, isso não é legal, por quê? Por conta disso aqui a igreja evangélica é taxada de idiota, taxada fica sendo motivo de zombaria e motivo de teatro para o mundo. Porque você acha que... Esses dias eu estava lendo em um artigo aqui, olha, todos os evangélicos são... povo evangélico se parece com palhaços, algo mais ou menos assim. Vou trazer a matéria para vocês verem ainda. Por quê? Por conta desses doutores, agentes de Satanás infiltrados na igreja, desviando os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Então você não pode acreditar. Você não pode acreditar que todas as igrejas evangélicas são de fato cristãs. Por quê?
Você não pode cair nessa ideia. Vai na igreja mais próxima da sua casa. Primeiro tem aquela ideia de evangelismo fajuto. Vou te entregar um folhetinho aqui. Vou te entregar um folhetinho aqui. Não, vai na igreja mais próxima da sua casa. Isso não funciona, gente. Você que está evangelizando essa pessoa, você deve apresentar o evangelho para ela e acompanhar essa pessoa até que você sinta de fato as dores de parto, até que Cristo venha ser formado nessa pessoa. Para então ela ter a consciência dela mesma, procurar uma igreja cristã saudável, que verdadeiramente viva a sã doutrina, e não esse picadeiro, esse pandemônio que a gente está vendo por aí. Então assim, tem perseguição. Esses números aqui não significam conversão, porque Paulo disse que a abertura de muitas igrejas aí também seriam por conta dos falsos mestres. Sétima contração, iniquidade. Pergunta, olhando aí para a sociedade em geral, você acha que a iniquidade está aumentando? Olha aqui, Brasil atinge maior nível histórico de assassinatos, aponta Atlas da Violência. Esse aqui foi um artigo tirado de 2017 e 2018. E assim, no site Estado de Minas, eu não consegui encontrar o de 2019 para 2020. Parece que eles ficam prontos juntos ou tem um determinado mês, por exemplo, de junho de 2019 a junho de 2020. Então, não sei por que não consegui encontrar. Mas encontrei de 2017 e 2018, que aponta que o Brasil teve o maior nível histórico de assassinatos da história. Aí, olha, o que Timóteo recebeu, qual a ligação que Timóteo recebeu por Paulo? Sabe por isso? Preste muita atenção aqui nesse versículo. Aí você vai ver se a sétima contração está acontecendo ou não nos nossos dias, visto do que está acontecendo e diante daquilo que foi dito. Olha, sabe porém isto, que nos últimos dias, nossos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo paciência, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Então, aqui está o cenário dos últimos dias. Eu vou resumir tudo isso aqui que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo em uma única palavra: iniquidade. Aí o que Cristo disse? E por se aumentar a iniquidade do mundo, o amor de quase todos esfriará. A expressão que você de repente vai encontrar na Bíblia sua é o amor de muitos esfriará. Mas o correto ali é o amor de quase todos. Aí você coloca uma sala com 10 pessoas. E assim, quase todos, de 10 é quanto? Eu vou voltar aqui, olha, na perseguição. Aqui temos um número de 10 pessoas. 9 a quase 10 pessoas, 10 evangélicos, sofrem intolerância religiosa. Significa que quase todos os evangélicos de 10 sofrem intolerância religiosa. Quase todos de 10. Então, quando Cristo diz assim, olha, e o amor de muitos esfriará, o amor de quase todos. Se temos 10, basicamente 8 ou 9 vai se apartar. E assim, por que eles vão se apartar? Porquanto se aumentará a iniquidade no mundo. Eu li aqui para vocês sinônimos de iniquidade, ou significados e consequências dela. Por conta de aumentar isso aqui, o amor de muitos vai se esfriando. Aí entramos na oitava contração, que é o quê? Apostasia. Já que o mal aumenta e o amor e a fé esfria, gera o quê? Apostasia. Será que à medida que o tempo passa, as pessoas estão se afastando mais de Deus? Será? Vê aí para as igrejas do passado. Conversa com seu pai, com sua mãe, seu avô, sua avó aí.
que aí você pergunta a eles, como é que eram as igrejas dos irmãos do passado, da sua época? Aí eles vão dizer basicamente o que você vai entender, que a igreja de hoje não é cristã, certo? Em vista do que for. Depois você lê a história dos puritanos, os reformadores, depois você lê também sobre os cristãos do primeiro século, lê a patrística, que você vai ver o que é mais ou menos ser um cristão. E acompanhe tudo nas escrituras sagradas, ok? Olha, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que Cristo vai achar fé aqui na terra? Só do remanescente fiel, só da igreja fiel, porque quase todos vai ter esfriado a fé já, por conta do aumento da iniquidade. E assim, a ausência de fé gera apostasia. É aqui que finaliza, preste atenção, é aqui que finaliza as contrações. A partir desse momento é a grande tribulação, o momento do parto. Por quê? Apostasia, o apóstolo Paulo disse isso, que antes da vida de Cristo é necessário que, primeiro, aconteça a apostasia, e depois da apostasia será revelado o iníquo, o homem do pecado. Então a apostasia aqui, ela é a ponte entre a ponte que liga a vinda do anticristo. Então o terreno precisa estar formado. As pessoas precisam estar fracas espiritualmente, fracas emocionalmente, precisam estar alucinadas e hipnotizadas pelas suas preocupações, vaidades, solicitudes mundanas, com a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Elas precisam estar apóstatas. Elas precisam colocar outras prioridades na vida delas que Cristo. Então, quando o terreno estiver formado, então se manifestará o homem do pecado. Aí entra no período do parto, no momento do parto. É assim, o que acontece? Pense aí comigo. Você acha que estamos vivendo ou não a apostasia? Você acha que os cristãos estão mais fervorosos ou não do que antes? Pensa aí. Se você pensar, não, eu penso que não. Isso se chama apostasia, falta de fé. Olha o resumo dos sinais. De todos os sinais. Aqui estão guerras, fome, terremoto, falsos cristos, tudo aqui nesse gráfico aqui. E eu quero que você preste atenção em uma coisa, olha. Em todos os séculos teve grandes acontecimentos que escravizaram e foram cruéis com a humanidade. E assim, só que Cristo disse, isso ainda não é o fim. Olha, em vista desses séculos aqui, olha, da Idade Média, a tendência só foi aumentar. Chegou no auge de 200 grandes acontecimentos catastróficos no século XX, e no século XXI estamos com 51 grandes acontecimentos terríveis. E a tendência é o quê? É aumentar. E assim, mas não teve descanso. Desde que Cristo profetizou, a terra não teve descanso. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E eu quero trazer sua mensagem aqui, sua atenção aqui para essa mensagem. Olha, quando nós vemos aqui que ainda não é o fim, olha, qual a tendência? Cristo diz, porque haverá então grande aflição como nunca houve. O momento do parto, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. A tendência é que os acontecimentos deste século aumentarão até o momento do parto. O que nós lemos lá? Na dica lá do site de saúde, que foi retirado do site de saúde para mulheres grávidas, a tendência é só aumentar e as contrações não dão descanso. Vai aumentar a dor, não tem repouso. Então a tendência é que os acontecimentos deste século venham aumentar até o momento do parto, do surgimento do Filho, da vinda de Cristo. Olha, o que significa isso? Significa que os acontecimentos reservados para este século não somente irão ultrapassar os do século passado, não somente vão ultrapassar essa marca de 51 aqui, não somente vão ultrapassar essa marca de 200, não somente irão ultrapassar os do século passado, mas também a de
todos os séculos, desde o início do mundo, somados juntos até agora. Olha aqui, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aí assim, se você olhar para os acontecimentos do passado aí, vamos observar: dilúvio, destruição de Torre de Babel, destruição de Sodoma e Gomorra, o tempo de escravidão dos judeus, dos hebreus no Egito, as pragas sobre o Egito, matança dos primogênitos. Você vai ver terra engolindo gente, você vai ver também tempo de mortes durante os juízes, tempo de mortes durante os reinados, escravidão escravidão do povo israelense, judeu, no exílio babilônico. Então nós temos uma vastidão de guerras aí. Aqui eu só listei alguns acontecimentos grandes relatados nas Escrituras. Mas se você observar no currículo extra-bíblico aí da história da humanidade, você vai ver que tem milhares de acontecimentos que sobreviveu à humanidade, que destruiu totalmente. E que ele está dizendo, vai ser pior. Esse número aqui, ele tem que ultrapassar. Rafael, você está jogando praga? Não, ele tem que ultrapassar. A ordem é que este número aqui ultrapasse esse. Então, não fique esperando muita coisa boa para esse fim dos tempos aí não. Tá ok? Mas ainda não é o fim em que sentido? Se em um lado mostra que não é o fim, que o mundo não vai sofrer somente isso, não vai sofrer somente por aqui, que o cristão não vai ser perseguido só até aqui, que tem muita calamidade e miséria vindo ainda, nós temos o outro aspecto do que não é o fim. Não é o fim, meu irmão, que significa que não é o nosso fim. Nós não vamos perecer com este mundo, nós não vamos sofrer a miséria e as calamidades que o mundo ímpio, o inconverso também vai sofrer, os agentes de Satanás irão sofrer. Olha, nossa esperança é sua vinda. Você tem que entender que não é o fim da igreja, o fim do mundo. Ou seja, que o fim do mundo não significa também o fim da igreja. Cristo Jesus irá voltar para resgatar sua noiva. E não é antes da tribulação, ela precisa passar por esse momento do parto, para então a criança surgir, o filho surgir. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, os sinais, terremoto, praga, fome, enfim, perseguição, iniquidade, guerra, quando tudo isso começar a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, honra, porque a vossa redenção está próxima. Então, meu irmão, assim, quando tudo isso começar a acontecer, quando você observar, olha, irmão, você viu mais uma guerra que surgiu? Irmão, você viu a igreja que se corrompeu? Você viu como é que o sistema político está corrupto? Você está vendo como é que a fome está alavancando? Você está vendo como é que os brotos estão se renovando e você está vendo como é que as folhas estão renascendo? Significa que está vindo uma nova estação. Mas essa nova estação não é o nosso fim. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Só que tem uma mensagem de alerta em Lucas 21, 34 e 36. Tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem. O que é libertinagem? Ação desenfreada, obras inconsequentes. Você faz sem responsabilidade, sem saber o que vai acontecer. Faz de maneira desenfreada, ilimitada. Então, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá. Não é dizendo que ele pode ou não vir, ele vai vir. Os números precisam ultrapassar dos demais séculos. Ele vai vir sobre todos os que vivem na face da terra. Você aí, que crê no arrebatamento pré-tribulacionista, vive sobre a face da terra? Então Cristo diz, porque ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. E estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem.
Então aqui mostra que aqui revela o seguinte: além de trazer a nós que não existe arrebatamento secreto nenhum, mostra que nós devemos orar a Deus, estar atentos, vigilantes, para se esquivar desses acontecimentos e ao mesmo tempo estar atentos na ocorrência deles, para estar de pé diante do Filho do Homem. Então assim, está acontecendo uma crise mundial, nós devemos viver melhor a vida hoje. Nós devemos comprar aquilo que nós não compramos hoje. Nós precisamos fazer a casa dos sonhos. Nós precisamos ter o carro do ano hoje, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Tenham cuidado, para o coração de vocês não fique carregado de ansiedades da vida, preocupações, futilidades, mesquinhez. Então assim, meus irmãos, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E eu gostaria de finalizar este vídeo dizendo que tudo isso aqui que aconteceu no decorrer dos séculos são as contrações. Está chegando o momento do parto, viu? E assim, que nós possamos depositar toda a nossa esperança e confiança em Cristo, nosso Senhor, para nos dar a condição de sobreviver a tudo isso, e principalmente a perseguição. Certo? Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Graça e paz.